Olá pessoal, vamos à aula de hoje. Como eu prometi, a aula de hoje ela vai ser as respostas do exercício que eu passei na última quinta-feira, no qual o aluno teve muita dificuldade em responder, e eu fiquei preocupado porque será o estilo da nossa prova, tá? Então, se o aluno ele se deu mal, se ele não conseguiu assimilar bem a fórmula na qual a pergunta estava lá no exercício, provavelmente ele também terá dificuldade no dia da nossa prova. Tá? Então, vamos lá, vamos esclarecer, vamos tirar as dúvidas, para que no dia da prova a gente consiga se sair bem. Tá? Vamos lá para as respostas. Deixa eu pegar aqui. Resposta. Pronto. Aqui. Clínica médica, revisão da atividade. Né? Aula de número 5. Gente, vamos lá. Na primeira questão, essas são algumas questões do exercício de vocês que estavam, tá? Então, tem questões que não vão estar aqui e também não está na mesma sequência que apareceu para vocês. Mas todas essas questões também estavam lá no exercício que vocês tiveram dúvida em responder. Na primeira, eu falo que a asma, eu estou afirmando, a questão aqui está afirmando que a asma ela não possui relação com fatores de mudança de tempo. Tá? Também ele está afirmando que ela não tem relação com fumaça, com cheiro forte. Então ela está dizendo que o asmático pode estar no lugar de poeira, pode estar no lugar com fumaça, pode estar no lugar com cheiro forte e ele não vai ter problema nenhum. A de número 2 fala que a vigilância em saúde tem como objetivo observar e analisar de forma permanente, a situação da saúde de uma população. E a terceira questão, ela fala que se eu controlar o meu peso com uma boa alimentação, né, isso vai ser uma forma de aumentar, de elevar o risco de eu ter câncer. Então vamos lá. A primeira, a gente sabe que a asma ela tem sim muito a ver com a questão de mudança de temperatura e com a questão do ambiente, com fumaça e com cheiro forte. Tá? Então o paciente que é asmático não pode nunca estar num ambiente empoeirado, não pode nunca estar em um ambiente com fumaça, não pode nunca estar em um ambiente com cheiro forte, porque vai acionar os gatilhos e vai ter crise asmática. Então a primeira questão está errada, falsa. Na segunda, quando eu falo sobre a vigilância, está correta, porque a vigilância ela faz sim, o objetivo dela é observar e analisar a situação de saúde de uma população. Corretíssimo. A terceira, totalmente o contrário, né, gente? Se eu não controlar o meu peso, aí sim eu vou ter várias patologias. Obesidade mórbida, hipertensão, diabetes, uma série de doenças que, inclusive, pode propiciar também em algum dos tipos de câncer. Câncer do fígado, pâncreas, por questão de acúmulo de gordura, essas coisas. Então, a terceira também está errada porque é o contrário. Se eu não cuidar da minha alimentação, eu posso vir a ter algumas patologias. E não eu cuidando da minha alimentação. Então, nessa questão, apenas uma questão está correta, que é a questão número 2. E a resposta tem apenas uma afirmativa está correta. Tá? Na outra questão, a gente fala que é uma doença que cursa com sintomas bem característicos, mas alguns deles podem ser confundidos com os de outras doenças. Os principais sintomas dessa doença na qual eu estou falando é tosse seca, chiado no peito, dificuldade para respirar, respiração rápida e curta, desconforto torácico, ansiedade. Estamos falando de quê? A gente viu que um dos gatilhos dessa doença é a ansiedade. Se a pessoa fica ansiosa, se a pessoa tem grandes emoções, seja emoções de alegria, seja emoções de tristeza, vai acionar o gatilho, essa pessoa vai ter uma crise asmática. Então a gente está falando de asma, gente. A asma é uma das doenças, uma única das doenças, e ela piora com a ansiedade, que ela piora com o nervosismo, que ela piora. As outras também, algumas têm uma relação, mas a relação mais específica em relação à ansiedade, em relação às emoções, é a asma.
Aqui, questão correta, letra E, asma. Aqui eu falo que o paciente, na questão 1, asmático, deve ser estimulado a realizar atividade física regularmente e a receber orientações em relação ao tratamento da broncoconstrição desencadeada pelo exercício. Né? Se ele vai ter um exercício, os brônquios dele vai se broncoconstrição ou broncodilatação. Né? Isso você tem que entender. Na segunda, eu falo que a insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica simples de caráter não sistêmico, definida como disfunção cardíaca que ocasiona adequado suprimento sanguíneo para atender às necessidades metabólicas tissulares na presença de retorno venoso normal. Gente, insuficiência cardíaca não vai ser nunca uma disfunção adequada para o suprimento sanguíneo. A insuficiência cardíaca é o contrário, é uma situação inadequada do suprimento cardíaco. Então, marque a alternativa correta. A afirmativa 1 é verdadeira e a afirmativa 2 é claro que é falsa. Né? Então, a gente tem que ter o quê? Na questão 1 eu falo o quê? O asmático ele precisa fazer atividade física. Todo ser humano, independente da sua patologia, precisa fazer educação física. A única diferença é que essa educação física precisa ser acompanhada por um profissional. Tá? Para ele entender quais são as suas limitações e quais são os cuidados. Então, ele tem que ter, no caso do asmático, o cuidado com a questão da medicação que ele vai precisar tomar por conta dos broncoconstrução. Né? Os brônquios dele vão ficar cada vez menores e quanto mais menor o brônquios dele, maior será a crise asmática. Então, a questão 1, correta, a questão 2, falsa, porque insuficiência cardíaca nunca vai ser uma situação adequada de suprimento sanguíneo. É uma situação inadequada. Nessa questão, eu falo as infecções respiratórias agudas, que a gente chama de IRA, né, são infecções do aparelho respiratório, que afetam o trato respiratório superior, que a gente chama de IRAs altas, ou o trato respiratório inferior, que são as doenças do sistema respiratório interno, né, superior e interior. Podem acometer indivíduos em qualquer faixa etária, inclusive nos extremos da vida. É o pessoal mais idoso ou o pessoal mais jovem. De acordo com a localização da infecção no trato respiratório, as doenças relacionadas a alternativas abaixo são consideradas como IRA alta, ou seja, doença do sistema respiratório superior. Menos qual? Menos a bronquiolite, né, gente? A bronquiolite vai ser uma inflamação de onde? Lembra que eu falei que ele sempre vai trazer um nome, né? Com a terminação lite, que é a infecção. Então, bronquiolite é uma infecção de quê? Dos brônquios. Os brônquios estão onde? Na parte interna. Então, o brônquio nunca vai ser uma infecção respiratória aguda superior. Vai ser uma infecção respiratória aguda interior, né? Vai ser da parte baixa e não da parte alta, como eu estou perguntando aqui na questão. Certo, gente? Então, a bronquiolite é a única que não faz parte de uma infecção do sistema respiratório superior. Certo? As doenças respiratórias crônicas apresentam um dos maiores problemas de saúde mundialmente, tanto de vias aéreas superiores quanto de vias aéreas inferiores. Então, tanto a alta quanto a baixa. Centenas de milhões de pessoas de todas as idades sofrem dessas doenças e de alergias respiratórias em todos os países do mundo. E mais de 500 milhões delas vivem em países em desenvolvimento. A sinal alternativa que apresenta as doenças respiratórias crônicas mais comuns. A gente estudou isso. Várias doenças respiratórias crônicas. Né? Inclusive a rinite, a asma e a DPOC, que a gente falou muito. Tá? Rinite, a pessoa consegue curar? Não. Tem o tratamento da rinite, principalmente as rinites alérgicas. A asma, tem cura? Não. Tem tratamento. Doença pulmonar obstrutiva crônica, tem cura? Não. Tem tratamento. Tá? Você vai ficar lá com a lesão para sempre. Então, pneumonia, bronquiolite e rinite. Não são. Pneumonia você trata, fica bom. Né? DPOC
você não consegue se livrar 100% dela, mas pneumonia sim. Derrame pulmonar bilateral. Teve o derrame, tratou, beleza, então não é crônica. DPOC é, derrame não é e pneumonia não é. Então a única que traz 3 doenças, né, crônicas do sistema respiratório são rinite, a asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica. As doenças respiratórias crônicas constituem um dos maiores problemas de saúde no Brasil e no mundo. Ela afeta a qualidade de vida e pode provocar incapacidade nos indivíduos afetados, principalmente em grupos de crianças e idosos, que são as idades mais vulneráveis. Nos casos de asma, DPOC e as rinites alérgicas, qual das atividades abaixo não é considerado atribuição da enfermagem? Gente, vê só. Em relação às doenças do sistema respiratório, é função da enfermagem orientar sobre a doença e o tratamento? Com certeza é. É atribuição do corpo de enfermagem realizar a consulta de enfermagem, educação permanente, junto com os demais profissionais, que são as palestras em salas de espera, tá? E a coordenação, junto com os agentes de saúde e com toda a equipe, auxiliar, técnico, enfermeiro. Com certeza, sim. Solicitar exames complementares conforme o protocolo, outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal também. Vocês já viram falar em algumas matérias que, sobre a questão de prescrição, existem os documentos de cada instituição. Cada município ele tem o seu protocolo interno. Então, você tem que seguir. Se lá o protocolo interno fala que o técnico ele pode administrar algumas medicações sem a presença do enfermeiro, é um protocolo interno. Ele pode. Né? De forma geral, não pode. Tá? Então, você vai seguir o protocolo daquela unidade. Assistência domiciliar e apoio às ações de assistências farmacêuticas? Com certeza. Né? Quem é que faz a parte de pegar a medicação, solicitar reposição? Muitas vezes é o pessoal da enfermagem, não é o farmacêutico. Entendeu? Então, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o auxiliar, ele faz essa assistência domiciliar? Faz. Ele faz essa assistência da farmácia? Faz, sim. Realiza consulta para confirmação de diagnóstico e cria a comissão de farmácia e terapeuta do município? Claro que não. Ninguém do corpo de enfermagem ele faz consulta para confirmar diagnóstico. Tá? Ele pode fazer para suspeitar do diagnóstico e aí a confirmação é feita através dos exames solicitados pelo médico. Não é da competência do corpo de enfermagem solicitar exames para confirmação de diagnóstico, muito menos fazer parte da comissão de farmácia e terapêutica do município. Quem faz isso é sempre a equipe médica. Então, a única questão que não faz parte da atribuição do corpo de enfermagem é a letra E. Doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC, é uma enfermidade respiratória caracterizada pela presença de limitações crônicas do fluxo aéreo. A gente viu, né, como é que fica os alvéolos. Que não é totalmente reversível. Esta condição clínica deve ser pesquisada em todo paciente que apresenta os seguintes sinais e sintomas cardinais. Aqui tem ortopneia, tosse e fadiga, dispneia, tosse com ou expectoração, com certeza. Persistência de tosse por mais de 3 semanas, febre e expectoração, aí a gente vai suspeitar de tuberculose. Dispneia, paroxística noturna, história de tabagismo e tosse produtiva, também vamos suspeitar sobre tuberculose. Sobre a DPOC, a gente vai suspeitar quando esse paciente ele tem uma dificuldade de respirar, que é a dispneia, e a tosse e expectoração, tosse com eliminação de catarro. Isso a gente já suspeita da doença pulmonar obstrutiva crônica. As outras questões a gente vai suspeitar principalmente sobre a tuberculose. A sinusite é uma inflamação da mucosa de um ou mais seios paranasais. Geralmente é precipitada por congestão em consequência de infecção respiratória.
alta viral ou alergias nasais. Com relação à sinusite, é correto afirmar que, está falando agora de sinusite, a congestão e secreção nasal podem ou não estar presentes na sinusite crônica. A congestão e secreção nasal pode estar ou não presente na sinusite crônica, ela vai estar com certeza. Então, essa não é a afirmativa correta. A obstrução nasal persistente e secreção purulenta são sintomas presentes na sinusite aguda? Não. A mucosa nasal hiperemiada, edemanciada, são manifestações de sinusite aguda? Com certeza. A dor de garganta agrava pela deglutição é uma manifestação da sinusite crônica? Não. Garganta não tem nada a ver com sinusite. Sinusite é inflamação dos seios paranasais, região frontal. Os linfonodos cervicais ficam edemaciados e doloridos na sinusite aguda? Os cervicais, não. Gente. Então, a única questão correta é a mucosa nasal hiperemiada, edemaciada, são manifestações de sinusite aguda. Tá lá no slide de vocês, bem simplesinho. São considerados determinantes sociais da saúde. A gente viu também, acho que no primeiro assunto que estudamos, né, sobre os determinantes sociais da saúde. Onde a gente viu que o ambiente no qual o paciente convive e no ambiente no qual ele trabalha, tá, sobre as condições de vida desse paciente, vai refletir no seu estado de saúde ou doença. Então, são determinantes da saúde, menos a idade. Né? O ambiente de trabalho é um determinante. Se ele trabalha num ambiente insalubre, ele tem uma maior facilidade para adoecer. Tá? Se ele não tem uma educação, então provavelmente ele não vai ter muita questão como se prevenir. Né? Ele vai ser leigo nessa questão de prevenção, então vai ser um determinante da sua saúde. Desemprego, uma pessoa que está desempregada, essa pessoa tem saúde? Não. A gente viu que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Né? Então, o desemprego não vai ser, com certeza, um determinante para a saúde dessa pessoa. Habitação também vai ser um determinante social da saúde, porque se ele não mora em uma localidade onde tem um saneamento básico, onde tem um acesso com facilidade à saúde, à educação, à segurança, então essa pessoa não vai ter saúde. Então, a habitação também é um determinante social da saúde. Mas a idade não. Por isso que a gente vê pessoas de mais idade tendo mais saúde do que uma pessoa de menos idade. Então, a idade ela não é um determinante social da saúde. Tá? Vai depender de como essa pessoa de mais ou de menos idade convive no meio da sociedade. A respeito dos determinantes sociais da saúde, essa é uma alternativa correta. Lembra desse nome? Correta e incorreta. Correta eu quero a certinha. Incorreta eu quero a errada. Quando eu falo exceto, é aquela questão que não está correta, né? Não faz parte da minha pergunta. Então, a respeito dos DSS, determinante social da saúde, essa é uma alternativa certa, correta. Os determinantes da saúde são exclusivamente ligados ao setor da saúde? Não. A gente viu que está ligado aonde? A habitação, está ligado à vigilância epidemiológica, né? Está ligado ao trabalho. Então, não está exclusivamente à saúde. Os determinantes sociais levam em consideração exclusivamente o enfoque médico-biológico do processo de saúde e doença? Exclusivamente não. Tá? Eles levam, sim, em consideração, mas de forma exclusiva, não. O encontro do agente etiológico e do susceptível no meio ambiente é o fator determinante que explica todos os casos de doença não transmissível na sociedade? É claro que não. Né? O fator da doença e da pessoa estar frágil, né? Ele não explica todos os casos da doença. Claro que não. Tem pessoas que não estão susceptíveis naquela hora, mas acaba pegando uma doença transmissível. Né? Por exemplo, um DST. Tem nada a ver com baixa imunidade. Os DNS, né, Determinantes Sociais da Saúde, não são promotores de iniquidade? Claro que são. Tá, gente? Os DNS envolvem as condições de vida e de trabalho dos indivíduos, a gente acabou de falar.
A forma que essa pessoa vive na sociedade, a forma que essa pessoa vive no seu trabalho, vai determinar, sim, o seu estado de saúde. Então, a questão correta seria a letra E. Os níveis de aplicação de medidas preventivas são prevenção primária, secundária e terciária. Quando eu falei desse assunto, eu falei que já existe a quaternária, tá? Que a gente não falou sobre elas. É uma prevenção que está relativamente nova aí nas enciclopédias. Mas aqui a gente falou apenas sobre 3, primária, secundária e terciária. O nível de prevenção secundária abrange o que, gente? A gente viu o quê? Primária, o paciente não adoeceu ainda. Secundária, já existe a patologia, porém sem agravo. Terciária, o paciente já foi acometido pela patologia, já adoeceu, mas a gente vai tratar para que esse paciente volte a trabalhar, que esse paciente trate as sequelas, que esse paciente venha a ser inserido novamente no mercado de trabalho. Isso é a prevenção secundária. Então, a terciária. A secundária abrange o quê? Promoção da saúde é o quê? Primária. Por quê? Porque eu estou promovendo a saúde, eu estou evitando que essa pessoa adoeça. Proteção específica, também primária. O diagnóstico precoce. Se o paciente já adoeceu, eu fiz o diagnóstico, vou fazer o diagnóstico de quem? De quem já está doente. Não existe diagnóstico sem doença. Existe um diagnóstico de uma patologia. Então, diagnosticou que essa pessoa está doente. E aí eu fiz o quê? Um tratamento imediato para evitar que essa pessoa vá para onde? Para a terceira fase, para a fase terciária. Tá? Então, estacionou na secundária. Diagnóstico precoce, tratei, evitei que essa pessoa viesse a ter o quê? Sequelas. Então, diagnóstico precoce está dentro da prevenção de nível secundária. A reabilitação está onde? Na terciária. O paciente já adoeceu, já foi acometido, por exemplo, por uma AVC ou uma AVE, e aí eu vou fazer o quê? Reabilitar esse paciente com fisioterapia, com fortalecimento dos membros, para que esse paciente seja inserido novamente no mercado de trabalho. Aí é a prevenção terciária. Em relação ao estrado natural e prevenção de doença, né, constitui-se como medidas de prevenção primária, proteção específica e a promoção da saúde. Por que proteção específica? Quando eu falo de proteção específica, gente, estou falando sobre vacina. Vacina, ela protege sobre tudo? Não. Se eu vacino uma pessoa contra a tuberculose, a BCG, eu vou proteger essa pessoa contra as formas graves da tuberculose e da hanseníase. Se eu vacino essa pessoa contra o tétano, né, da DT, eu vou estar só protegendo ela contra a difteria e tétano. Não vou proteger ela com a febre amarela, não vou proteger ela contra a hepatite. Não, para proteger contra essas doenças, eu vou ter o quê? Uma proteção específica. Então, proteção específica e promoção da saúde, na qual eu faço uma palestra para a população que não está doente, para que ela ande sempre calçado, para que ela lave as mãos antes e após o banheiro, tá? Para que ela tenha hábitos de alimentação saudável, que ela faça atividade física. Então, eu estou fazendo o quê? Promoção da saúde. Então, são medidas de prevenção primária. São considerados fatores de risco para a pneumonia relacionados à assistência à saúde, menos... Gente, vê só. Condições. Então, vou ler a letra B. A letra A, vocês já estão vendo que é a correta. A letra B diz: condições que favorecem a aspiração do trato respiratório ou refluxo do trato gastrointestinal, tais como intubação orotraqueal e utilização de sonda nasogástrica. Isso faz o quê? É um risco para a pneumonia. Condições que requerem uso prolongado de ventilação mecânica, também. Fatores de hospedeiro como extremos de idade, desnutrição em condições de bases graves, incluindo imunossupressão, também são fatores que vai influenciar para a pneumonia. Lembra que eu falei que muitas vezes o paciente ele vai para uma unidade hospitalar com uma patologia, chega lá no hospital, ele adquire uma pneumonia e dessa pneumonia ele morre? Por quê? Porque esse paciente passou por um processo desse. Esse paciente foi entubado, passou um tempo fazendo uso do respirador mecânico. O respirador mecânico facilitou a questão dele contrair uma pneumonia hospitalar. A gente viu os tipos de pneumonia. Pneumonia da comunidade, pneumonia hospitalar. Então, ele adquiriu uma pneumonia na unidade hospitalar e acabou falecendo pela pneumonia e não pelo fato
da patologia que levou ele ao internamento. Então, a única que não faz parte é condições que aumentam a colonização do hospedeiro, tais como falta de higiene bucal e das mãos. Então, se esse paciente está internado, mas ele não tem cuidado com as mãos, com a higiene bucal, ele pode desenvolver várias outras patologias, mas pneumonia não. Certo, gente? O atendimento às manifestações clínicas e cuidados ao paciente com edema agudo de pulmão requer reconhecimento específico. Assinala a única opção incorreta. Então, aquela opção errada. Certo, gente? Então, a única questão errada é quando eu falo que o edema pulmonar geralmente tem desenvolvimento súbito. Ou seja, o edema pulmonar ele aparece do nada, sem sintomas premonitórios de congestão pulmonar, por isso é considerado emergência. Gente, isso é incorreto. O edema pulmonar, geralmente, ele não tem um desenvolvimento súbito, do nada, sem sintomas. Não, o paciente vai ter dificuldade respiratória, o paciente vai ficar cianótico, o paciente vai ficar agitado, ele vai começar a falar que está com a sensação que está se afogando, tá? Então, tudo isso são sinais e sintomas do edema agudo de pulmão. Então, a questão correta é essa, quando ele fala que geralmente tem um desenvolvimento súbito. De uma hora para outra, o cara teve um edema de pulmão e aí correu para o hospital, para a emergência, com esses sinais, com essa patologia aí do edema de pulmão. Então, isso está errado. Não vai aparecer da noite para o dia, não. O edema agudo de pulmão é uma forma grave de apresentação das descompensações cardíacas, constituindo uma emergência clínica que se manifesta por um quadro de insuficiência respiratória rápido no início e evolução. Diante desse quadro, o enfermeiro deve estar atento para as manifestações clínicas, que são caracterizadas por o que é que o paciente vai apresentar quando ele está com edema agudo de pulmão. Ele vai apresentar inquietação, ele vai ficar agitado, ele vai ter uma ansiedade, tá? Porque ele vai querer respirar e não consegue. Ele vai ter o quê? Uma obnubilação da frequência respiratória, tá? Que é uma desordenação, uma bagunça da sua respiração. Vai ter tiragem, que é aquele afundamento das costelas, dificuldade para respirar, que é a dispneia, os sibilos, que é aquele barulhinho, a tosse com expectoração de aspecto rosa, cianose. Se ele está com dispneia, é claro que ele vai estar cianótico, né? Vai começar a ficar com a órbita da boca e dos olhos azulado. E uma hipoperfusão periférica. Ou seja, quando você apertar a partezinha do polegar dele, do dedo dele, ele vai ter uma dificuldade, uma demora para ficar avermelhado. Vai ficar um tempinho branco, que é uma hipoperfusão. Tudo que é hipo é baixo, tudo que é hiper é alto. Então, essa perfusão vai estar o quê? Baixa, tá? Vai estar prejudicada. Então, a questão correta seria a letra E. E é só, certo? Logo mais a gente tira mais alguma dúvida, tá, gente? E vocês leiam aí as questões e vejam as respostas comentadas para a gente debater logo mais na aula.